Ora boa pessoal, desta vez trago-vos aqui um videozinho pequeno sobre aqui o Unimog da FMS. Ou seja, se vocês viram o último vídeo que eu fiz sobre este veículo, em que estive a andar com ele no trilho do Crawlerland Sintra, eu reparei que em algumas descidas, por exemplo, em algumas pontes de madeira que fiz lá, que ele tinha muita facilidade, quando vinha a descer, facilmente tombar para a frente. Ou seja, a distribuição de peso está bem mais para a frente do que para trás. Daquilo que eu vou fazer como primeiro upgrade vão ser duas coisas. Ou seja, vou colar uns pesos aqui atrás, e já que vou estar a mexer aqui atrás, vou fazer aquilo que tinha referido no vídeo do unboxing, que é pintar esta parte de trás de castanho. E vou também colocar umas jantes e uns pneus, já agora, pronto. A nível das jantes, mostro-vos aqui que jantes é que eu escolhi. Comprei umas jantes que normalmente são referenciadas como jantes Revolver, ao fim do cabo são estas, acho que conseguem ver aí. Depois eu já vos mostro mais em pormenor. Ou seja, estas jantes permitem utilizar três configurações. Sem peso nenhum, com 3 pesos e com 6 pesos. Se vocês veem estes círculozinhos, parecem umas balas cá dentro, de bronze, são os pesos que ela tem. Cada pezinho destes tem 1,1 grama e, que eu apontei aqui, e a jante no seu total tem 34,6 gramas. Portanto, a minha ideia seria, inicialmente como primeiro teste, colocar à frente ou nenhuma ou 3 e atrás colocar as 6, para ver como é que ele se comporta. A nível de pneus, vou usar os Louise. Eu já tenho em veículos 1 para 10, 2 conjuntos, 3 conjuntos que gosto muito. Tenho em pneus de 120 os CR Champ, e depois tenho 2 conjuntos de pneus de classe 1, que são os 66 mm de diâmetro, onde tenho os Griffin e os Mallet. Desta vez escolhi uns que eu gosto muito e que nunca cheguei a ter em 1 para 10, que são os Roadie, que é este perfil aqui, ok? Então pronto, vou montar os pneus, já vos mostro como é que ficam os pneus e as jantes e mostro-vos os 3 tipos de configurações possíveis, e depois mostro como é que fica aqui aqui a caixa devidamente pintada e com os pesos colados por baixo, e depois faço o testezinho a ver se nota a diferença face ao veículo RTR de origem, ok? Pronto, neste momento já tenho aqui as jantes montadas nas 3 configurações que vos falei. Pronto. Aqui é só para verem qual é que é o pneu, para quem não reconhece, que é o CR Roadie da Louise. Aqui conseguem ver como é que são as jantes, o interior das jantes, ou seja, o anel, a parte interior onde vão depois aquelas peças, e isto é o encaixe na parte da frente. Esta, que está aqui primeira, é sem nenhum dos pesos, em que eu vos disse que cada uma delas tem 1,1 grama. Aqui é uma das configurações, é com 3 dos pesos, e aqui é com a totalidade dos pesos. Ok? Pronto. Mais um pormenor que tinha-me esquecido de vos referir no início do vídeo é que também vou colocar aqui os hexágonos. Como veem, já coloquei aqui um. Ficam assim. Depois a roda, ok? Vamos lá ver como é que ele fica com as 4 rodas. Para retirar a caixa do Unimog, para poder pintar, tem que se tirar estes 4 parafusos que estão aqui. Este aqui e este aqui. Acho que conseguem ver aqui. Vamos tirar a caixa e pintar e ver como é que ela fica. Já temos a caixa tirada do Unimog, mas como vou querer pintá-la, vou ter que tirar também estas partes pretas que vocês veem todas, né? Aqui os parafusos aqui em baixo, aqui e aqui, e tirar também estes aqui. Neste momento já tenho aqui as partes separadas da caixa, já lhe apliquei um bocadinho de lixa para tentar agarrar melhor. Isolei aqui as partes que eu não quero pintar, de um lado e do outro, e pronto, agora vou pintar este castanho e depois dou-lhe um wash por cima, e esta parte aqui em princípio vou pintar de branco, a ver se consigo depois dar a linhazinha de vermelho à volta.
Pronto, a caixa já está terminada no que respeita à pintura, só falta depois fazer o wash, ou seja, eu dei castanho, aqui nesta placa é uma placa de metal, resolvi pintá-la de preto, acho que está a ver bem que ela é preto, e cá atrás está o triângulo sinalizador, ficou assim, pintei a branca e depois com uma caneta especial pintei o vermelhozinho à volta. Pronto, agora vou só dar o wash e dou também ali um bocadinho de wash no que está à volta para ter a marcação dos limpa-parabrisas. E assim está terminada a primeira vez que eu meti as mãos aqui no Unimog para fazer algumas coisitas. Temos as jantes, como eu vos tinha dito, tinha posto pesos diferentes atrás e à frente. Ali tem 3 pesos, aqui tem os 6. Tem a caixa pintada. Ali à frente também resolvi fazer aquilo que eu faço em muitos RCs, fazer a marcação dos limpa-parabrisas. Dei um bocadinho de wash também aqui nos para-choques. Nesta parte das rodas. Nestas partes aqui de baixo, dei só um bocadinho aqui nas portas, no resto da parte da frente da body não dei. Dei na caixa toda. E pronto. Está assim a caixa, já está a porreirinha. E já agora aqui por baixo tem os tais pesos que eu vos disse para tentar equilibrar. Acho que se consegue ver aqui. Estão a ver ali aqueles 4 pesos aqui na parte de trás da body. E agora, para terminar aqui o vídeo das alterações que eu fiz aqui no Unimog DFMS FCX24, vamos aqui no spot do meu amigo Sérgio testar ali em determinados pontos onde correu mal quando ele estava apenas RTR e vamos ver se estas alterações que eu fiz, aqui as jantes e os pesos que eu pus lá atrás, a ver se resultam e fazem com que este Unimog tenha um peso um pouco mais equilibrado, de maneira a não ter a frente tão pesada. Então vamos lá ver como é que o nosso pequeno FMS Unimog se porta com estas alterações que eu fiz. Pelo menos uma coisa é certa, lá bonitas as jantes estão, agora vamos lá ver se correspondem. Pelo menos aqui o gajo já não inclinou a descer, que antes inclinava um bocadinho ali naquela descida. E estes pneus agarram maravilhosamente bem, comparando com os de origem. Vou passar para o outro lado, que é para não correr o risco de ele cair. O ponto em que ele não caiu, mas quase, não caiu, ficou ali preso nesta corda. Vamos ver como é que é agora. Estão a ver? Nem levantou a traseira, que antes levantava logo a traseira. Portanto, está muito mais bem equilibrado do que estava antes. Ver agora aqui nesta parte. Maravilha! Agora esta parte aqui que é a pior, que é onde ele deu a queda grande nesta descida. Vamos ver como é que ele se porta. Maravilha, não alçou nem nada. Vou repetir para vocês verem, vou filmar a passagem agora aqui deste ângulo, para vermos a diferença. Estão a ver? E por último vemos aqui esta descida, onde ele também ali em baixo, na raiz, também levantou a parte da frente, a parte de trás, melhor dizendo, aqui. Maravilha, não levantou nada, espetáculo. Modificação aprovada. Até logo pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo, um abraço.